Olá a todos, e sejam muito bem-vindos mais uma vez a este curso de autoconhecimento. Hoje exploraremos um tema muito interessante. Vamos nos aprofundar no verdadeiro significado de um ritual praticado em muitas tradições religiosas, o ritual do batismo. O objetivo desta conferência é compreender verdadeiramente o que é o batismo e entender o seu significado esotérico. Descobriremos que o batismo é, em essência, um ritual esotérico, algo que deve ser vivenciado nos mundos internos. Para começar, precisamos distinguir claramente entre o batismo esotérico e o esotérico. A forma esotérica, aquela realizada externamente no plano físico, é apenas um símbolo. Ela representa algo muito mais profundo que ocorre internamente e está diretamente relacionado ao caminho iniciático. O sacramento do batismo, de uma forma ou de outra, existe em muitas tradições religiosas. Não é exclusivo do cristianismo, muitas religiões o praticam quando alguém ingressa em seu caminho. As religiões têm dois círculos, o esotérica, que é público, e o esotérico, que é oculto. Dentro do círculo esotérico, os textos sagrados não são estudados de maneira meramente externa ou literal. Pelo contrário, são abordados de dentro para fora, buscando o significado mais profundo, além da letra que mata, para perceber o espírito que dá vida, aquilo que está escrito nas entrelinhas, o que a maioria não consegue perceber. Hoje, a maior parte das religiões perdeu sua tradição iniciática. No entanto, ainda preserva o ritual externo do batismo. Essa cerimônia exterior é simplesmente uma representação do batismo interior que deve ser realizado dentro do nosso próprio mundo interior. No passado, esses rituais serviam para despertar nos buscadores sinceros o desejo de compreender seu simbolismo mais profundo. Aqueles que desenvolviam olhos para ver e ouvidos para ouvir eram discretamente guiados para o círculo esotérico, onde recebiam ensinamentos destinados a despertar a consciência e conduzi-los à iniciação. Mas, com o passar do tempo e a degeneração da humanidade, essa função mais profunda foi em grande parte perdida. O batismo tornou-se, em muitos casos, um ato formal de filiação, uma maneira de se tornar membro de um grupo religioso e estabelecer um vínculo psicológico com as forças que atualmente governam essas instituições. Então, o que é o batismo em seu verdadeiro sentido? O batismo é um pacto de magia sexual, um compromisso de natureza sexual. É uma cerimônia por meio da qual o indivíduo estabelece um acordo com o Deus interior, um compromisso de praticar posteriormente alquimia sexual. Se, mais tarde na vida, essa pessoa cumprir esse pacto, então o ritual terá tido um verdadeiro valor. Se o pacto não for cumprido, ele se torna sem sentido. Receber externamente o sacramento não serve de nada sem honrar o compromisso interior. Qual é o propósito de fazer um juramento se ele não é vivido? Isso nos conduz a uma conclusão profunda: a salvação do ser humano encontra-se no sexo e na medula espinhal, e qualquer coisa fora desse caminho é, em última análise, uma perda de tempo. No ritual do batismo, a água é derramada sobre a cabeça daquele que está sendo batizado. Isso simboliza que as águas devem subir em direção à cabeça por meio do trabalho de transmutação sexual. Esta é a chave essencial do batismo. Somente trabalhando com as águas puras da vida é possível retornar ao estado paradisíaco do Éden. Por exemplo, a pia batismal encontrada nas igrejas cristãs representa tanto a pedra filosofal quanto os órgãos criadores. Dentro dela é colocada a água lustral, conhecida na alquimia como mercúrio, que simboliza o esperma sagrado. A chama das velas representa o enxofre dos alquimistas, o fogo que é liberado através da eliminação de cada defeito psicológico. Quando aquele que é batizado sabe unir conscientemente o mercúrio e o enxofre, alcança-se o segundo nascimento, e a entrada no reino dos céus torna-se possível. Entretanto, se não houver um trabalho interior com o mercúrio e o enxofre, então o batismo permanece um ato vazio, sem valor real. A verdadeira consumação do batismo ocorre dentro do sacramento do matrimônio, por meio da prática da magia sexual. É no primeiro ato sexual consciente que o pacto matrimonial é verdadeiramente selado. Unir-se sexualmente a outra pessoa é, em essência, estabelecer um vínculo matrimonial com ela. A partir desse momento, o indivíduo deve iniciar o trabalho de dominar as águas interiores.
Isso exige a morte psicológica, a eliminação de todos os defeitos relacionados à fornicação, para que não ocorra nenhuma queda sexual e para que a energia possa subir pela coluna vertebral no processo conhecido como transmutação das águas. Aqueles que trabalham com disciplina, cultivando a castidade, e que praticam o suprasexo com um parceiro estável, em fidelidade, castidade e amor, viverão esse processo em seus mundos internos. Eles testemunharão a transformação de suas águas interiores, do negro ao branco, do branco ao amarelo e do amarelo ao vermelho, até que o fogo sagrado seja finalmente aceso. Como estudamos na conferência sobre a iniciação e as provas, o indivíduo que avança através dessa purificação das águas será submetido à prova do fogo. Se essa prova for superada com êxito, o iniciado recebe, nos mundos internos, uma espada, símbolo que confirma sua condição de iniciado. Isso indica que o fogo sagrado foi despertado dentro da coluna vertebral e, a partir desse momento, a energia que ascende pela coluna começa a se condensar, vértebra por vértebra. Ao mesmo tempo, inicia-se a regeneração dos corpos físico e vital, pois ambos estão intimamente conectados, sendo o corpo vital a base energética do corpo físico. No início, as duas serpentes ascendem juntas até determinado grau. Depois, a serpente do corpo vital faz uma pausa, enquanto a serpente do corpo físico continua sua ascensão até ser completamente elevada. Quando as 33 vértebras são preenchidas pela primeira vez com essa energia condensada, realiza-se a primeira iniciação dos mistérios maiores. A primeira serpente elevou-se, e o corpo físico foi regenerado. É nesse ponto que o processo conhecido como batismo de água realmente começa. É importante compreender que o batismo não é um ato único, mas um processo. Ele começa com a conclusão da iniciação do corpo físico e termina com a conclusão da iniciação do corpo vital. Uma vez que a primeira serpente tenha se elevado completamente, a serpente do corpo vital retoma sua ascensão, e sua conclusão requer a mesma duração de toda a iniciação do corpo físico. Assim, o batismo de água ocorre após a criação do corpo físico solar e continua até que o corpo vital solar esteja completamente concluído. Devemos também compreender que existem 3 tipos de batismo: o batismo de água, o batismo de fogo e o batismo de luz. O batismo de água corresponde à primeira montanha. Ele está diretamente relacionado à conclusão do corpo vital solar. O batismo de fogo, que corresponde à segunda montanha, está relacionado à conclusão do corpo vital de ouro, e é simbolicamente representado pela decapitação de João Batista. João declarou que batizava com água, mas que depois dele viria alguém que batizaria com fogo. Com essas palavras, ele se referia ao Cristo, o fogo interior e universal que nasce e se desenvolve dentro de nós por meio do trabalho da segunda montanha. O batismo de luz é o verdadeiro batismo. Ele está diretamente relacionado ao segundo nascimento e à criação dos corpos de luz na terceira montanha. Esses são os veículos que permitem ao nosso ser interior, ao nosso Pai que é pura luz, unir-se completamente a nós. No momento em que o Pai desse se funde com o ser humano, ocorre o verdadeiro batismo. Nesse instante, alcança-se o autoconhecimento, tornamo-nos um só com o nosso ser real e nossa consciência desperta 100%. Lembremo-nos de que o trabalho que conduz ao cumprimento do grande propósito da nossa existência exige que trabalhemos sabiamente com nossa energia sexual, a fim de recuperar o poder que perdemos. Somente trabalhando com as águas puras da vida podemos retornar ao estado paradisíaco do Éden. E com isso concluímos a conferência de hoje. Convido vocês a refletirem profundamente sobre o seu significado. Nas próximas 3 conferências, exploraremos as montanhas da iniciação, os 3 grandes estágios do trabalho interior necessários para alcançar a íntima autorrealização do ser. Em nossa próxima conferência, estudaremos detalhadamente o processo da primeira montanha. Não percam! Até a próxima!